Aleluia. Amém, queridos? Muito bem. Então talvez eu ministrei ontem num café de pastores, tinha alunos também, mas talvez você não tenha estado naquele momento, não é? Então eu sou o Dario, sou chileno, vou fazer igual que o Silverman, não é? Vou me apresentar. Sou chileno, casado com uma única mulher também, não é? Casado e feliz com a Sônia Cristina, marido de uma só mulher, como diz a Escritura, pai de 2 filhos biológicos, a Miriam e o Pablo, e de alguns filhos espirituais que o Senhor me tem dado, por misericórdia, por graça, aqui no Brasil e nas nações da terra também, porque eu sou um homem das nações. Amém? E temos lá em Mogi das Cruzes, moro em Mogi das Cruzes, a uns 80 quilômetros de São Paulo capital, não é? 50 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. E nessa cidade temos uma comunidade de fé. Que é uma comunidade de fé? Uma igreja. Amém? Por que não chamamos mais igreja? Porque a igreja somos nós. Então fica meio estranho a igreja ir à igreja. Não fica meio estranho? Porque se eu sei que eu sou a igreja, agora como fica essa coisa, eu vou à igreja? Sim ou não? Então essa palavra que no passado usávamos igreja, que somos nós somos a casa de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação de Deus. Então como chamamos ao ajuntamento? Comunidade de fé. Porque são pessoas que se reúnem, que têm algo em comum. O que temos em comum? A fé em Cristo Jesus. Amém? Essa não é uma palavra nova, essa é uma palavra que inventou Dario, essa é uma palavra que anda na boca, certo? De homens que andam alinhados com o tempo presente, com a verdade presente. Temos uma comunidade lá, que se chama Comunidade Apostólica Ninho das Águias. Ninho das Águias. Não é? Nosso propósito é ensinar uma geração a voar. A gente não quer gente para gente. Como foi dito aqui, a gente quer capacitar, não é? Essa palavra capacitar é sinônimo de suportar, de suporte. Aquilo que Paulo diz: aquele que se acha mais maduro, seja suporte daquele que não é tão maduro. Fique por embaixo, como nos ensinou Silverman, é a figura de uma cunha. Perfeito? Você está aqui? Então nós temos lá, não somos muitos, porque não são muitos os que se interessam, e aí, certo, sem nenhuma intenção de ofender ninguém, mas não são muitos os que se interessam por viver o verdadeiro evangelho. Você está aqui? Se você olhar o livro de Gálatas, você se vai dar conta, a carta de Gálatas foi escrita mais ou menos no ano 45 da nossa era, não é? Depois de uns 15 anos, coloque aí, de que Cristo tinha morto e ressuscitado. É a primeira carta do apóstolo Paulo, e Paulo já falava de outro evangelho, ok? Isso quer dizer que nos dias de Paulo já se pregava outro evangelho. Amém? Me está acompanhando? De nenhuma maneira eu quero dizer que o evangelho que eu prego é o verdadeiro, mas eu procuro viver o evangelho da Escritura. Eu não estou dizendo que eu sou o cara, não. Eu procuro viver o evangelho que está na Escritura, e depois da cruz eu entendo que o evangelho é Cristo, porque Ele é a boa nova. Amém? Ele é a mensagem. Perfeito? Então eu procuro viver Cristo de acordo com as Escrituras, não uma caricatura de Cristo, como nos foi dito aqui. Ok? É bom pregar quando vem alguém na frente, é ótimo para mim, muito bom, entendeu? O Silverman disse que estava nervoso, certo? Mas foi ótimo, cara, foi muito bom te ouvir. Amém? Então é muito fácil agora, ele me poupou tempo, não é? Porque você já está com os pés na água. Então eu só preciso te levar aos outros 500 cômodos só, porque os primeiros 500 você já entrou. Perfeito? Me faz entender? Então, queridos, esta é a verdade. Depois da cruz, nós temos tudo em Cristo. Cristo é tudo em todos. E essa é uma verdade que precisa assim se assentar na nossa vida. Amém? Me está acompanhando?
Então, nesta manhã, eu vou partir do ponto neutro, se posso dizer assim, de um ponto passivo, de uma estaca já firmada, não é? Que nós não temos Deus fora, mas nós temos Deus dentro. Amém? Me está acompanhando? Isso precisa ficar muito claro para você. Eu acredito que já há 3 anos nesta escola, e quando tenho vindo a Belém em outros momentos, eu já tenho ministrado sobre isso. Talvez você esteja sendo a sua primeira vez que você ouve não só o Dario, mas esta palavra. Mas esta pedra precisa ser assentada, não é? Nós não nos relacionamos mais com um Deus que está fora. Me está entendendo? Ele está fora governando o universo, sim, perfeito? Mas em mim, ele não governa desde o exterior, ele governa desde meu interior. Você está aqui? Ele estabeleceu seu escritório de governo no meu espírito, por assim dizer. Amém? Eu tenho Deus aonde eu tenho, Dario? No meu espírito. Quando ele soprou o espírito de vida no homem e o tornou alma vivente, ele gerou a cavidade, ele gerou o cômodo no homem onde ele viria a morar. Onde Deus está? No meu espírito. Amém? Isso tem que ser ponto passivo. Entende o que é ponto passivo? Não tenho mais, certo? Como eu disse ontem, para que possamos estabelecer algumas coisas. Isso é algo que não pode mais ser removido de você. Você não pode mais pensar que Deus está fora de você. Me faço entender? Paulo, o apóstolo Paulo, é defensor deste evangelho, de um evangelho que começa dentro. Ele vai dizer: não sabeis, pois, que sois templo do Espírito Santo e que ele mora em vós. Me está entendendo? Eu não estou trazendo nada novo, mas eu estou querendo que você mergulhe na Escritura. Perfeito? Me faço entender? Paulo vai gastar, não sei quanto tempo levou cronológico a carta aos Efésios, mas ele vai gastar todo o tempo da carta aos Efésios fazendo entender à igreja de Éfeso, uma igreja madura, que eles precisam estar em Cristo. Este é o tema de Efésios, em Cristo. Não é? Anote aí uma tarefa para casa. Leia o primeiro capítulo do livro de Efésios. Leia toda a carta. Mas faça uma tarefa para você. Leia o primeiro capítulo e vá grifando essas palavras: em Cristo, nele, no amado. Ok? Me façam entender? Você vai ler, vai pegar um destacador de texto ou uma caneta colorida que não seja nem preta, por assim dizer, nem azul, e você vai ir grifando todas as vezes que o apóstolo Paulo diga aos Efésios: em Cristo, nele, com a letra N minúscula, mas a letra L maiúscula, que aponta para Cristo. Ele vai ter outra expressão: no amado, com letra maiúscula. Então Paulo gasta todo o tempo da epístola aos Efésios tratando de transmitir esta verdade, não é? Que nós estamos em Cristo. Amém? E Colossenses, que é uma carta gêmea a Efésios, é muito parecida. Ele vai gastar tempo para que, assim como em Efésios ele nos diz que nós precisamos estar em Cristo, em Colossenses ele vai esclarecer que Cristo está em nós. Me está acompanhando? O versículo mais conhecido de Colossenses é: Cristo em nós, a esperança da glória. Me está acompanhando? Então eu posso lhe afirmar, não é? Que Efésios e Colossenses são a cara e a coroa de uma mesma moeda. Um dizendo que Cristo está em mim e o outro dizendo que eu preciso estar nele. Porque evangelho é uma rua de mão dupla. Em que sentido? É Deus metendo-se na gente e metendo-se de uma vez por todas. Me está entendendo? E a gente metendo-se nele. Está acompanhando, não? Então aqui, a modo de ilustração, você precisa definir com relação a esta verdade: ou você é poço ou você é caixa de água. Entende a diferença? O poço, a gente cava, e acredito que vocês têm relação com o poço, aquelas regiões mais carentes de água. A gente cava até encontrar uma fonte lá no fundo, sim ou não?
Então vamos cavando até que encontramos uma vertente, se chamaria, um olho de água. Me está acompanhando? E esse poço se enche de dentro para fora, porque ele tem a sua fonte em seu interior, lá na profundeza, sim ou não? Me está acompanhando? Agora a caixa de água, ela se enche de fora para dentro. Ela precisa que alguém coloque um caninho ou uma mangueirinha para que essa caixa de água seja preenchida. Então, já a modo de ilustração, você precisa definir se você é poço ou você é caixa de água. Agora, eu vou lhe dizer que na Escritura declara que eu sou poço. Essa caixa de água não existe aqui. Se posso lhe dar um nome para a caixa de água, o profeta Jeremias vai falar de cisterna furada. Mas a palavra caixa de água não aparece. Porque depois da cruz, a gente tem a vida de Deus em nosso interior, como foi dito pelo Silverman aqui. E certo, e João disse que a partir de meu encontro com Cristo, daquele momento em que Ele me encontrou, agora eu tenho a sua vida em mim, e essa vida chorra, essa palavra, certo, como um rio dentro de mim, de dentro para fora, ok? Então a gente, por assim dizer, não se enche, a gente transborda. Alô? Por que eu estou dizendo isto? Porque isto precisa ficar muito claro, não é? E eu continuo batendo na tecla. Os que adoram precisam acompanhar esta verdade, porque continuamos cantando que Ele nos encha. Me está acompanhando? E a música aterrada, não é problema, Marcelo, não é com a música, mas uma música incoerente à verdade presente me derruba 6 meses de ensino. Esse é o problema. Esse é o problema do mestre com a música, está entendendo? Porque uma música me derruba 6 meses de ensino. Me acompanha? Perfeito. Então eu gostaria de pedir a cooperação de vocês, porque, como digo, eu estou assentando essas pedras porque eu sou pedreiro de pedras, não de tijolos. Eu não construo com tijolos, eu construo com pedra, porque meu pai construi com pedras, e as pedras são vocês que estão sendo preparados para a edificação. Pedro vai dizer isso, me está entendendo? Então eu preciso, Marcelo, eu estou centrado em ti porque tu está ministrando. Então eu preciso dos ministros, dos adoradores, que seamos coerentes com o momento que nós estamos vivendo. Qual é a coerência? Que nós reciclemos as nossas músicas, e se é necessário, mudemos uma palavra ou outra para que ela faça sentido em nossos dias. Ok? Perfeito, me faço entender? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu acordei, certo, Marcelo? Acho que tu estava cantando Santo Espírito, bem-vindo aqui. Sim ou não? Sim. Você não pode dar bem-vinda a algo que você já tem. É que essa música é top. É que essa música é da Bethel. Não sei, é da Bethel? Não sei, é que essa música é de um cara de renome. Nós fomos ministrados aqui. Repetir coisas sem entendimento é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós aprendemos aqui. Em uma frase eu estou resumindo parte da aula, sim ou não? Me está entendendo? O problema não é repetir, mas eu preciso repetir com entendimento. Porque se eu repito sem entendimento, eu estou cometendo o mesmo erro do primeiro. Você está aqui ou não? Então, Dario, a gente descarta a música? Não, transforma ela. Santo Espírito que habita em mim. Me está acompanhando? Me faço entender? Como digo, não é uma crítica à música. Continuemos cantando, mas cantemos com entendimento. É um cântico novo, me está entendendo? O apóstolo Paulo diz que não adianta eu falar muitas línguas se ninguém entende. Me está acompanhando? Outro exemplo, eu não quero que ele faça de novo. Você está aqui? Porque eu aprendo com Ageu que tudo o que Deus faz em um tempo presente é superior a lo que Ele fez no passado.
Como você sabe, Dario, Ageu declara que a glória da segunda casa será melhor ou maior que a primeira. Me está acompanhando? Então esse texto me estabelece um princípio, como Deus se move. E como Deus se move, tudo o que Ele faz no presente é superior àquilo que Ele já fez no passado. Você está aqui? Então eu não quero que faça de novo. Eu não quero. Eu quero que Ele faça o que Ele planejou para a minha geração. Eu não quero repetir coisas dos outros, porque Deus tem algo para a minha geração, para a tua geração. Ele tem algo para a minha vida, Ele tem algo para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos. E eu não quero que meus filhos repitam a mesma experiência que eu tive com Deus. Não, eles precisam ter uma experiência maior. Está acompanhando? Outra coisa, eu não quero o carpinteiro. A mim não me interessa o carpinteiro. Não me interessa, observa e entenda muito bem. Não é que eu sou cri-cri, eu lhe estou dando exemplo. Nada contra os meninos, nada contra o Vilas Boas. Me está entendendo? Que fique claro, está sendo gravado. Mas eu não quero o carpinteiro. Eu quero o crucificado. Eu quero o ressurrecto. Eu quero o ascendido. Eu quero o glorificado. Esse me interessa. Esse ponto de interesse. Esse ponto de pesquisa para mim, por assim dizer. É nesse homem de bruso. Porque se ele não tivesse ido para a cruz, um menino que nasceu em Belém não teria valia para mim. Um menino que cresceu em Nazaré, empinou pipa em Nazaré, não me interessa se ele não foi para a cruz. Entendeu? O homem que estabeleceu sua casa em Cafarnaum não me interessa. Não me interessa. Não me interessa a profissão dele. Porque ele em carne foi carpinteiro, mas o que me interessa a mim é o Filho de Deus. Me está acompanhando? Então a gente diz assim: ah, Dario, é licença poética. Muito bem. Só que a adoração, Marcelo, nunca foi expressão poética. Ela sempre foi expressão profética. Você está entendendo? Então, em prol dessa licença poética, nessa poesia, estamos ensinando errado. Alô, você está aqui? Você me está entendendo? Nosso papel de profeta é denunciar algumas coisas. Ok? Perfeito? Agora, a decisão disso é com você. Mas sabe qual é o perigo? Estamos há quase 2000 anos dizendo que Cristo volta. E eu creio que Ele volta. Amém? Mas se não há entendimento, isto se prolonga no tempo. O que você precisa entender, que você e eu temos um tempo limitado para morar na terra, sim ou não? 80, 90, 100 anos talvez. Me acompanha? Deus não tem tempo limitado. Deus mora na eternidade. Não, ao contrário. A eternidade mora nele. Porque essa é outra verdade de nossos dias. Deus não mora na eternidade. A eternidade mora nele, porque Ele é o eterno. Está acompanhando? Então essas verdades precisam se tornar vida em nós, para a gente não estar indo e voltando todas as vezes. Me está entendendo? Por exemplo, na escola de profetas aqui, a gente vem, certo? Como bom pedreiro, a gente prepara a massa e vamos assentando as pedras. Mas como isto é uma vez por ano, como foi dito pelo Silverman, que seria muito bom que nós passássemos aqui 1 ano, 2 anos, ou se temos que sair a um lugar, possamos sair como equipe, como companhia, todos juntos. Mas o que acontece? Se você não preserva estas verdades, quando eu chego aqui o próximo ano, aquela fileira de pedras estão todas removidas. Me está acompanhando? Então, querendo ou não, e entenda-lo muito bem, isso cansa o profeta. Porque ele deixa uma fileira de pedras e quando ele volta, parece que alguém veio com uma marretinha assim, tchan, soltando todas as pedras. Então parece que o trabalho não acaba nunca, me está entendendo? E não estou reclamando de trabalho, mas estou falando de avanço, estou falando de progresso, certo? Quando eu chego a Belém, na escola de profeta, que acredito que é minha 5ª vez na escola de profeta, eu quero ver a paredinha mais alta, está entendendo? E paredinha mais alta é sinônimo de maturidade em você. Mas que eu me encontro com que removeram as pedras. Então eu tenho que fazer massa de novo. O pedreiro sempre vai fazer massa, uma massa para sentar as mesmas pedras.
Isso é cansativo. Me está entendendo? Percebe isso? Então nós precisamos de uma cumplicidade. Precisamos ser cúmplices. Porque ser cúmplice não é só para coisa errada. Nós precisamos ter um espírito de cumplicidade, certo? Como eu estou fazendo aqui, como o Silverman fez comigo, um cooperando com o outro, um aproveitando o que o outro já trilhou. Para que eu chover no molhado se ele já falou certas coisas? Me está acompanhando? Então um ponto passivo é que a gente não assiste a uma comunidade de fé para que Deus se meta dentro da gente. Você está aqui ou não? Eu vou na igreja para que se me meta algo dentro. Não. Observe aqui e anote, por favor. Eu faço parte de uma comunidade de fé. Se você quer colocar entre parênteses, igreja, você pode colocar. Eu faço parte de uma comunidade de fé, entre parênteses, igreja. Posso ir para a próxima? Para desenvolver aquilo que eu já tenho. Você está acompanhando? Quem vai adquirir algo na comunidade de fé? Aquele que não se encontrou com Cristo. Para esse Marcelo, para aquele que não tem Cristo, ele tem que cantar Bem-vindo Espírito Santo, porque esse não o tem. Me está entendendo? Essa música serve para aquele que nunca teve um contato com Cristo Jesus. Me está acompanhando? Então isso tem que ser ponto passivo. Essa ideia antiga, não é, por assim dizer, eu vou recarregar as baterias na igreja. Não é o melhor exemplo, querido. Você não é celular. Entendeu? E você vai no culto domingo, o seu celular, a carga de seu celular não dura nem um dia. Sim ou não? E você tem a ideia que porque vai o domingo você vai ter Deus toda a semana fluindo em você. Não funciona. Me está acompanhando? Outra coisa que nós precisamos ter claro nestes dias: a importância da cruz. Ok? Isso tem que ficar muito claro. A gente tem que dominar esta matéria. Que matéria? A importância da cruz em um verdadeiro evangelho. Não há evangelho sem cruz. Me está entendendo? E falar de cruz, querido, esse não é meu tema. Eu estou estabelecendo as bases aqui. E eu só tenho uma ministração mais com você este ano. Ok? A cruz é importantíssima para este evangelho. E cruz não como elemento homicida. Está entendendo? Não o filme de Mel Gibson. Não você saber o que aconteceu. Não é? Judas negou. Aí Jesus foi preso, não é? Foi para o pátio do sacerdote. Ele foi machucado. Ele foi interrogado. Depois foi mandado para Pilatos. Não é saber essa cronologia. Me está acompanhando? Mas é entender que na cruz, a cruz, primeiramente, é um divisor de águas. Ok? É um divisor de águas. Não é? A história faz a divisão das águas antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o evangelho se trata antes da cruz e depois da cruz. Não o dia que Jesus nasceu, possivelmente. A história começa um novo período a partir do nascimento. A igreja começa uma nova etapa na cruz. Não quando nasce, quando ele morre. Está acompanhando? E isso precisa ficar muito claro. Porque os homens antes da cruz tinham um entendimento e por consequência um comportamento. Está acompanhando? E depois da cruz, os homens têm outro entendimento e por consequência outro comportamento. Obrigado por sua alegria, obrigado por seu amém. Está acompanhando? E isso precisa ficar muito claro. Porque você pode acreditar na cruz, mas continuar pensando e se comportando como antes da cruz. Está acompanhando ou não? Antes da cruz, ele vinha, se metia, cumpria seu papel e ia embora. Essas são as expressões. E veio o Espírito do Senhor. E veio a palavra do Senhor.
Mas depois que o profeta cumpriu seu objetivo, o espírito de Yahvé, o espírito de Jeová, o espírito do Senhor saía dos caras. Você está acompanhando ou não? Então essa ideia que Deus se mete e sai é uma ideia antes da cruz, antes de ter vindo Cristo. Então a gente diz assim, não, mas se eu acredito na cruz, mas continuamos pensando e por consequência nos comportando como que se a cruz não tivesse acontecido. Está acompanhando? A cruz é um divisor de águas. Eu preciso me tornar perito em que aconteceu antes da cruz, não com conhecimento humano, mas para saber como Deus operava antes da cruz, como Deus se movimentava antes da cruz e como Ele se movimenta depois da cruz. Por favor, Hebreus capítulo 1. Os que estiveram aqui, certo, ontem, eu vou repetir algumas coisas de ontem, porque é base, é a massa. Antes de colocar a pedra, eu preciso de massa. A massa que o pedreiro faz em toda a construção é uma igual à outra, não é? É cimento, areia, pedra, é o mesmo. Entendendo que a repetição gera confiança, gera segurança em mim. Perfeito? Muito bem. Primeiro, Hebreus capítulo 1, verso 1. Você não tem aí? Outrora. Sim ou não? No passado. Não é? Em outras traduções, no passado. Deus falou através dos profetas aos nossos pais. Sim ou não? Mas nos últimos dias, Deus fala através do Filho. Sim ou não? Aí está a cruz. Que tornou um tempo passado? A cruz. Como esse tempo, certo, que em umas traduções sai outrora, ou seja, no passado. Que tornou passado esse tempo? A cruz. A minha garrafinha é a cruz, tá bom? Perfeito? Então, quando eu sei que uma etapa passou, a cruz me vai dizer que houve um tempo que agora pertence ao passado. Você está aqui ou não? E essa mesma cruz vai me ativar. Deixe o pastor Rogério chegar com sua equipe. Ele já vai ministrar daqui a pouco. Mas deixe ele chegar. Ele já vem chegando e fazendo bagunça, não é, os maranhenses? Me está acompanhando? Volte aqui, por favor. Então, assim como a cruz me foge a palavra, mas determina que um tempo já passou, assim também ela determina os últimos dias, um tempo presente. Me está acompanhando? Você está aqui? Os últimos dias, querido, não vão começar quando vejamos mais indícios do Apocalipse. Me está entendendo? Os últimos dias começaram na cruz. E se dá conta como a cruz determina a maneira operativa, se podemos dizer assim. Porque disse que outrora, antes da cruz, Deus falava pelos profetas. Sim ou não? Está escrito, mas agora fala através de quem? Através do Filho. Isto não anula o ministério profético. Eu sou um profeta. Me está entendendo? Só que antes, certo, Deus falava aos pais através dos profetas. Ou seja, vinha o Espírito, comunicava o que precisava comunicar. Este profeta declarava ao povo e o Espírito saía dele. Agora, através do Filho, quem fala através de mim é o Filho que me habita. Está entendendo? Quando você olha para mim e diga assim, olha, eu vejo evidências claras do ofício profético no Dario, você não pode olhar para mim, porque aquilo que se manifesta de profético em mim é o Cristo profético que me habita. Me está acompanhando? Quando alguém disse para você, você é um pastorção, você não tem que encher o peito. Porque o pastorção que se manifesta em você, não é você, é o Cristo pastor que te habita. Você está aqui? Porque isto não é com base na capacidade humana. Isto não é com base na tua eloquência. Isto não é com base como nós aprendemos, mesmo que seja, e vou falar um pouquinho, certo, importante conhecer ao Senhor, mas não beber da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento não presta, mas há um conhecimento também na árvore da vida. Me está acompanhando? Então não é você o cara, sabe por quê? Porque a cruz diz que você morreu juntamente com Cristo.
que você está crucificado. Então quando alguém diz assim, nossa, olha o Dario, olha a unção que ele carrega, eu carrego um filho, eu tenho Cristo metido em meu espírito, e ele que se manifesta você é o Cristo, não o Dario. Então observe aqui, você precisa ver o filho em mim, além da minha cara feia. Eu não estou aqui para que você lembre de mim. Eu não estou aqui para que você ouça eu, por assim dizer. Eu estou aqui para que você ouça o filho que eu carrego, para que você ouça a voz do Cristo que eu carrego em meu interior. Me está entendendo? Se você amanhã me ver por aí em Belém e não me complementar, eu não vou ficar tristinho, eu não vou ficar magoado, porque eu estou crucificado. Está acompanhando? Então a cruz é muito importante, querido. Anote isso é importante. A cruz sinaliza um processo, ok? Não é a última semana, não é o Mel Gibson, não é o filme. A cruz aponta para um processo. E aí você vai colocar 2 pontos, um em cima e outro embaixo. E você vai colocar cruz. Primeira etapa, cruz. Segunda etapa, morte. Terceira etapa, sepultamento. Quarta etapa, ressurreição. Quinta etapa, ascensão. E sexta etapa, glorificação. Eu vou repetir. Esse processo, quando Paulo fala da cruz, ele fala de um processo. Ele não fala de um momento. Ok? O Cristo foi processado, Cristo Jesus foi processado na cruz. Ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a morte, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Para quê? Para ser ascendido e para ser glorificado. Ok? Então, nos lábios de Paulo, quando ele fala de cruz, quando ele fala do crucificado, ele não está falando de um momento. Amém? Se perderam alguma, eu repito, depois você me pergunta. Então Paulo fala, já vou aí, só um momento. Paulo fala de um processo, vou repetir: cruz, morte, sepultura, ressurreição, ascensão e glorificação. Então, como mínimo, talvez no futuro, quando nos aprofundemos mais neste Cristo, talvez apareça uma outra etapa, ou uma etapa que se subdivide. Amém? Mas neste momento, este processo tem 6 etapas, começando na cruz e terminando na glorificação daquele que foi ressurreto. Está acompanhando? Observe aqui para que você consiga entender o Novo Testamento, que começa depois da cruz. Ok? Esta é uma informação interessante. Ok? Mas tome-la com muito cuidado. A cronologia bíblica, como foram ordenados os livros, em algum momento nos pode induzir ao erro. Porque na sua Bíblia aparece que o Novo Testamento começa em Mateus 1. Quando começa a desenrolar o nascimento de Jesus, sim ou não? Tome-me muita atenção e com muita maturidade. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada, ok? Então tome com muita atenção e com muita maturidade. Mas o livro de Hebreus diz que o testamento entra em vigor quando o testamentário morre. Você está aqui? Então, pergunta básica: se o testamento começa a funcionar quando o testamentário morre, e o testamentário era Cristo, quando começa o Novo Testamento? No nascimento ou na morte? Está entendendo por que a cronologia? Porque eu abro e tem uma folhinha lá, Novo Testamento, Mateus 1, começa com uma genealogia para explicar de onde vem Jesus. Mas o Novo Testamento, por assim dizer, na mente de Deus, se posso dizê-lo assim, começa na cruz. Por isso que há tanta confusão, está entendendo? A pessoa diz assim: ah, mas Jesus ia à sinagoga, eu também preciso ir. Antes da cruz, não? Não. Porque depois da cruz ele não foi à sinagoga.
E dizem, não, mas está no Novo Testamento. Mas é nesse Novo Testamento antes da cruz, não é? Você está aqui? Você me consegue entender? Eu não estou falando heresia, estou falando para a gente que precisa crescer. Me está entendendo? Isso não desacredita a Bíblia. Isso não desacredita a Escritura. Se você não sabe, versículos e capítulos e títulos foram colocados pelo homem. Esta agrupação, eu vou lhe dizer mais, já estou nesse tema. A palavra Bíblia não aparece na Escritura. A palavra Bíblia é um vocábulo grego que significa biblioteca, que resume bem a ideia do livro, está entendendo? Porque o livro reúne vários autores e vários livros. Então ao livro, e com isso não estou desmerecendo a Escritura, se lhe colocou o nome de Bíblia, mas você pode fazer uma pesquisa que na Bíblia não aparece a palavra Bíblia. É só na capa. Mas assim a modo de versículo, não, porque o apóstolo Paulo mandou ler a Bíblia, não. Ele se refere à Escritura como a palavra. O vocabulário de Paulo é a Escritura. A gente que acha que quando Paulo fala há que escudrinhar a Escritura, a gente acha que Paulo está falando de Bíblia. Para você que não sabe, que não se situa no tempo de Paulo, a Escritura era só o Antigo Testamento. Porque naqueles dias nem Bíblia completa havia. Então essa relação, não é? Novamente, que do passado me ensinaram assim, então eu vou repetindo coisas. Aquilo que nos foi dito na primeira aula. Me está acompanhando? Perfeito, onde eu estava? No processo, não é? Estava na glorificação. Processo da cruz, 6 etapas. Quando Paulo fala acerca do crucificado, ele se está referindo a este processo. Ok? Perfeito? Eu preciso que você abra um texto agora. 1 de Coríntios. Querido, eu estou conduzindo este momento bem como uma aula mesmo, ok? Perfeito? Eu sou pregador também. Eu sou mestre e eu sou pregador. Eu sei como, entre aspas, fazer você pegar fogo. Eu sei, não é? Beleza? E às vezes eu pego fogo também. Sim. Quando a gente sabe o que está fazendo, Deus te permite. Então, mas sabendo não só o porquê, senão o para quê. O para quê é muito mais importante que o porquê. Você está acompanhando? Então, por favor, 1 aos Coríntios. Eu ia dizer, enquanto você procura, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 45. Eu ia dizer que a gente tem como base um Novo Testamento depois da cruz, mas para entender em plenitude o que aconteceu depois da cruz, eu tenho que me debruçar em o que aconteceu antes da cruz. Porque antes da cruz, por assim dizer, assim como o Zimmermann veio aqui e gerou uma plataforma para que eu pudesse já começar desde este ponto, o Antigo Testamento, ou antes da cruz, é a plataforma. Ok? Quando falamos de depois da cruz, a gente não desmerece o que aconteceu antes da cruz. Me está acompanhando? Quando a gente fala de Antigo Testamento e de Novo Testamento, o Novo Testamento, certo, não descarta o Antigo, mas engole o Antigo. O que significa engolir? Ele tem que fazer parte de mim agora. Me está entendendo? Então, para entender esse Cristo que se manifestou, eu preciso entender sombras, figuras, desenhos do antigo pacto ou de antes da cruz. Me está acompanhando? Então, não estamos descartando não, estamos absorvendo o anterior. Para quê? Para que se manifeste o tempo presente. Me acompanha nisso ou não? Perfeito? Então, vamos lá. Quantos estavam aqui ontem? Fale assim, o Zimmermann não estava aqui ontem. Fale assim, fale. Você entendeu o recado, não é? Depois você pergunta para ele. 1 de Coríntios 15:45. Eu estou procurando aqui. 15:45. Muito bem. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito o quê?
alma vivente. Aí ele vai me explicar, me vai contrapor o último Adão. Esto está falando antes da cruz e depois da cruz. Me está acompanhando? Quando viveu o primeiro Adão? Diga comigo, antes da cruz. Quando se manifestou o último Adão? Diga, depois da cruz. Muito bem. Aí ele vai dizer: o primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, e aí você tem que colocar, a saber, Cristo, dois pontos, igual a Cristo. Ele não era necessariamente alma vivente, mas ele era o quê? Espírito vivificante. Ok? E aí, certo? Eu vou lhe responder. Aí tem que surgir uma pergunta: que é ser espírito vivificante? Sim ou não? Talvez no primeiro Adão a gente precisaria definir que é ser alma vivente e que significa ser espírito vivificante. Agora, o texto continua, verso 46. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. Está acompanhando? Se está referindo antes e depois da cruz. Me acompanhe nisto. Antes da cruz era o material primeiro. As pessoas procuravam coisas, algo, não é? O Indiana Jones anda hoje procurando a arca. Sim ou não? Me está acompanhando? Então, antes da cruz, certo, Deus trazia a ilustração, a figura, o símbolo, a sombra, e as pessoas se atrelavam, as pessoas se seguravam em algo ou em uma coisa. Está acompanhando ou não? Por isso, qual é o vocabulário de antes da cruz? Cordeiro, pão, arca, nuvem, chuva. Me está acompanhando? Fumaça. Percebe? Mas você precisa entender nesta manhã que tudo isso era preparação de plataforma. Assim como Joquebede, certo, trabalhou na construção de um cesto para colocar um menino Moisés e que ele não fosse nem afogado pelas águas do Nilo, nem tragado pelos jacarés do Nilo, Deus também teceu um cesto. De maneira figurativa, uma plataforma. Qual é essa plataforma? Tudo o que aconteceu antes da cruz. E ele começou a usar símbolos, figuras, até homens ele usou, para preparar uma plataforma para aquilo que viria. Me está acompanhando? Então observe, se você quer anotar, antes da cruz, anote aí. Querido, vai chegar o dia que vamos ter louça, tá bom? Ou vamos ter um data show aqui para a gente ir anotando, ir colocando. Me está entendendo? Vai chegar o dia. Eu quero profetizar: as nossas comunidades de fé vão se transformar em escolas. Amém? Vamos tirar as cadeiras individuais e vamos colocar mesas. Vamos colocar cadeiras de braço, como na faculdade. Amém? Eu quero profetizar: a escola não é um evento alheio à comunidade de fé. Chegará o dia, certo, que esta visão de escola alcançará a comunidade de fé. E eu quero lhe dizer mais: os que participam de uma escola não são alunos. Diga assim comigo: aluno não. Sabe por quê? Aí você observe, essas deixas do profeta é para você dizer: mas por que não? Porque aluno significa alguém sem luz, alguém que não possui luz, não possui entendimento. Não, aluno tem relação com luz, sem luz. Está acompanhando? Cada vez que eu digo: eu estou cuidando de meus aluninhos, eu estou dizendo: eu estou cuidando de gente sem luz. A melhor palavra para aqueles que fazem parte de uma escola é aprendizes. Alô? Porque você tem luz. Cristo é a luz. Você não é aluno. Como o Silvio não falou, estamos aqui para ter comunhão, para uns aprender com os outros. E isso eu me torno aprendiz dele
certo? No momento da aula dele, e agora ele está tomando notas da minha aula, um bebendo do outro, mas bebendo da mesma fonte, porque nosso interior é a mesma fonte que chora. Então voltemos aqui. Antes da cruz, os homens procuravam algo, e quando lo encontravam, desenvolviam aquilo que eles encontraram, tá bom? Depois da cruz, antes da cruz, os homens procuravam algo, um objeto, uma coisa, andavam atrás da nuvem, andavam atrás da arca, comiam o pão físico, me está entendendo? É nesse sentido de algo, de coisas materiais. Estou explicando o texto. Mas depois da cruz, a gente não procura algo, a gente procura alguém. Está entendendo? E quando encontramos esse alguém, não o buscamos mais. Não precisa anotar, só está aí, procuramos alguém. Te estou explicando. Porque se eu me encontrei com um Silverman e já estou tomando aqui um café com ele, não posso andar dizendo, certo, com um copo na mão do café, cadê o Silverman? Cadê? Mas estou com ele aqui. Isso é o que quero que você entenda. Se tenho a Cristo, não o busco mais. Agora preciso me dedicar a desenvolver aquilo que eu tenho. Obrigado por sua alegria. Obrigado, meus queridos. Depois tomamos uma Coca-Cola juntos. Vocês pagam sim. Me está acompanhando? Aqui um parêntese aqui só para nós. Eu acredito no avivamento, mas eu acredito que essa palavra avivamento está mais relacionada com desenvolvimento que com pegar fogo. Certo? Outra pergunta, certo? Eu acredito, insisto, eu acredito no avivamento, mas por que a gente fala tanto de avivamento se nenhum avivamento se manteve no tempo? Sim ou não? Durou um ano. Sim ou não? Na Rua Susa foi um vento que passou. Então, querido, minha pergunta é: por que queremos avivamento se nenhum avivamento se sustentou no tempo? Eu quero lhe dar uma deixa, eu quero convidá-lo a algo agora. Que tal nós trabalhar nos fundamentos para que o avivamento que vai vir, porque ele vai vir, se mantenha no tempo? Está acompanhando? Então, querido, eu trabalho com a nomenclatura pai, paternidade, eu trabalho nessa dinâmica. Então, o trabalho dos pais é trabalhar nos fundamentos, para que aquilo que vem se sustente no tempo. Porque eu não quero um culto avivado. Eu não quero. Eu não quero sair alegrinho. Eu quero que ele volte. É diferente. Você está entendendo? A árvore do conhecimento do bem e do mal providencia para ser para si mesmo. Observe, eu vou um pouco mais fundo, entendeu? Para que você entenda. Aqui, acredito que a gente é adulta e madura, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal é masturbação. Entende o que eu estou dizendo? É sentir prazer sozinho. A árvore do conhecimento do bem e do mal é se relacionar com Cristo, é fazer um amor com Ele. Me está entendendo? Então isso é o que precisamos entender. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode ter até sexo, mas sem compromisso, como está aí afora. Me está entendendo? Fazer um amor com Ele, me relacionar com Ele, é baixo o vínculo do casamento aqui. Me está entendendo? Com responsabilidade. Por isso Paulo diz, quando ele se refere aos maridos, às esposas, a gente acha que ele está dando jantar de casais, não é? Você conhece jantar de casais? Aula para casais. Ele não está dando aula para casais. A gente que pega isso para os casais. Ele disse muito bem, não estou falando do homem e da mulher, estou falando de Cristo e da igreja. É ele que diz isso. Quando ele fala maridos, mulheres, aí ele tem um insight, não é? Ele fala, ei, mas eu não estou falando não de vocês, ó. Opa, caiu, irmão, hein? Aleluia! Tocou nessa área da intimidade e o irmão caiu. Me está entendendo? Não se escandalize comigo, mas essa é a verdade.
Para as crianças, contamos a historinha que como vem os neném. Ah, o papai que colocou uma sementinha na barriguinha da mãe. Mas quando a gente cresce, a gente precisa saber na verdade como ela é. Ou não? Imagina você na faculdade e o professor pergunta, não é? Como vem o neném? Você levanta a mão. E fala, e aí, Dario, me diga, exponha para a classe. Professor, sendo fiel à tradição da minha casa, meu pai me ensinou, quando eu perguntei como vinham meus irmãozinhos, que ele de maneira cuidadosa colocava uma sementinha na barriguinha da mãe, e assim vinham os neném. Cara, vocês foram generosos, vocês rieram um pouco, porque eu acho que os alunos daquela faculdade iam arranjar o bico de mim. Sim ou não? Querido, quando nós amadurecemos, a verdade tem que ser ouvida e dita como ela é. Para as crianças a gente desenha. Perfeito, voltemos aqui. Estava lá no material, procuramos alguém. Procuramos a Cristo. Quando o encontramos, o nosso papel é desenvolver o que nós temos. Vocês assistiram aquele seriado Quem Odeia o Chris? É assim que chama? Sim. Lembra quando a professora encarregou um ovinho para ele? Lembra ou não? Que ele fez com o ovo? Ele ficou rodopiando ao lado dele assim, ó. Não, ele cuidou o ovo. Cada vez que nos dão algo, precisa se manifestar em nós o cuidado por aquilo que nos foi dado. Isso na escritura se chama de mordomia. Então, se algo te foi dado, e eu estou usando a palavra algo para que você entenda que não é algo, mas é alguém. Alguém te foi dado. Esse alguém que é Cristo. A vida de Deus em você precisa ser desenvolvida. Perfeito? Então, primeiro o quê? Primeiro o material. Primeiro as sombras, as figuras. Depois o espiritual. Agora ele vai começar a destrinchar. Os que são da terra, não é? E essa terra é primeiro Adão. Porque o primeiro Adão é terreno. Certo? Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Quem é o homem terreno? O primeiro Adão. Estou em 15, 1 Coríntios 15 ainda. 47 agora. Os que são dos céus são homens celestiais, aqueles que estão em Cristo. Perfeito? Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, certo? Receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, de Cristo. Isto é redundante, ¿me está entendendo, querido? Sí, recibiremos a imagem de Cristo, mas Cristo é a imagem do Deus invisível. ¿Me está entendendo? Hebreu vai dizer no verso 2 do capítulo 1 que ele é a expressão exata do Deus que não se vê. Me está acompanhando? Voltando para a aula do Silverman, o primeiro Adão está enxertado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Está entendendo? O último Adão não está enxertado, é a árvore da vida. Então você precisa decidir. Como eu disse anteriormente, há um conhecimento providenciado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E você precisa entender algo aqui que vai quebrar a tua cadeira. A árvore do bem e do mal também tem bem, mas é o bem para mim mesmo. Não é o bem que passa pela vontade de Deus, porque o bem que passa pela vontade de Deus só está na árvore da vida. Sabe por que isso é importante? Porque você fala assim, não sei por que me está acontecendo, eu só queria fazer o bem. Abre teu olho, rapaz. Não é assim. Quando ele diz, ajudei tanto o Silverman, e agora ele me abandonou. Eu só queria o bem dele. Sim, mas talvez o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque como disse aqui o Alan, há momentos, querido, que Deus não vai permitir que ninguém te ajude, porque Ele quer se revelar
como tua ajuda máxima na tua vida. Me está entendendo? E você diz assim: ah, mas eu vim para esta igreja, a igreja do amor. Cadê o amor? E Deus disse: aguenta firme, porque estou tratando com você. Me está entendendo? Cuidado com aquilo que você diz: não, é que estou fazendo bem. A pergunta é: que bem estou fazendo? Entenda muito bem: o bem da árvore da vida passa pela vontade de Deus. E aqui eu vou chutar o balde. A diferença do Silverman, eu estudei teologia, mas depois da teologia eu me meti com Cristo. Você está entendendo? Igual que Paulo, por assim dizer, e de nenhuma maneira me estou comparando com ele. Paulo era fariseu de fariseu, mas um dia ele pegou sua barraca e foi para o deserto da Arábia. E agora ele não se meteu nos escritos, mas agora ele se meteu em Cristo, para entender que Cristo estava metido nele. Está entendendo? Então eu vou chutar o balde aqui, e eu não me vou aprofundar nisso. E eu não quero que você me procure pelos corredores, porque ainda não tenho toda a informação. Ok? Você está aqui? O homem não foi desenhado para escolher. Ele foi desenhado para obedecer. Eu vou repetir. O homem não foi desenhado para escolher, porque a faculdade da escolha se la deu a serpente, e por consequência a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi criado para obedecer. Por isso que a primeira vez que ele decide, ele se dá mal. Você está aqui ou não? Está acompanhando? Ah, mas aí você vai argumentar o argumento teológico. Ok. Quando eu tenha todos os meus elementos, a gente marca uma conversa. Perfeito? Está acompanhando? Hebreus capítulo 5, verso 8, parece, não é? Vai dizer que Jesus, que era habitado por Cristo, aprendeu a obediência. Sim ou não? Abre esse texto, por favor. Hebreus. Eu sempre me confundo, parece que é 8:5. Se não é 8:5, é 5:8. Ou está na Bíblia, não é? Quando falam por aí. Eu só sei que está na 5:8, não é? Então o primeiro. 5:8. Mesmo considerando o fato de ele ser filho. Esse é Cristo. Cristo estava maduro. Cristo sabia obedecer. Pergunte para mim: quem precisava aprender a obedecer? Jesus. Porque Jesus era homem. Está entendendo? Mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência. Diga comigo assim: se o filho de Deus aprendeu a obedecer, que dirá de eu? Ou não sei se está bem dito, mas que fica para mim. Está entendendo? Eu lhe respondo: por que nos reunimos em uma comunidade de fé, pastor Carlos? Para aprender a obedecer. Lembra lá de a arca de Noé de diante do trono para a criança? Seu filho já assistiu? Minha filha assistiu, meu filho sabia de tudo. Aí uma musiquinha lá que dizia: quero aprender a esperar. Devo aprender a esperar. Não é? Eu parafraseei: devo aprender a obedecer. Devo aprender a obedecer. Me está entendendo? Observe aqui: quem não obedece não presta para isso. Se você está no evangelho e não obedece, você está desqualificado para isso. Alô, você está aqui? Observe, eu volto ainda a Coríntios 15. Por que você não acha, mas o que você entende quando você pega as epístolas de Paulo e Paulo diz assim: eu, Paulo, apóstolo, certo? Chamado para apostolar pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Você já leu isso ou não? Ele diz assim: eu fui chamado pelo Pai, que é Pai, certo? Redundante, de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o que Paulo diz em um versículo: tudo o que eu faço
foi porque eu fui alcançado pelo coração paterno de Deus. Me está acompanhando aqui? E porque me submeto ao senhorio de Cristo. Por isso lo coloca como Senhor. Me está acompanhando? Todos aqueles que foram chamados para o Evangelho, fomos alcançados pelo coração paterno de Deus. E esse coração se expressa em amor. O Pai nos alcançou e nós tocamos o seu amor. Mas para funcionar no Evangelho, você e eu precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: eu sou apóstolo, certo? Conforme ao Deus e Pai de nosso Senhor. Ele faz questão de frisar. Há alguns que discutem, não é? Qual é o nome que eu preciso chamar Cristo agora? Preciso chamá-lo de Jesus? Preciso chamá-lo de Yeshua ou de Yeshua? Sabe, um nome que está escrito em Filipenses não é um nome, é uma nomeação. Está entendendo? Quando ele disse assim, e o Pai lhe deu um nome, não está dizendo que ele chamou de João, está dizendo que o Pai lhe deu uma nomeação, e essa nomeação é Senhor. Então não fiquem nessas discussões assim, e como lo chamo agora? Lo chamo de Cristo, lo chamo de Jesus, ou lo chamo de Yeshua, ou de Yeshua? Chame-lo de Senhor. Ele é o Senhor. Ele é meu irmão mais velho, mas ele foi constituído Senhor. E por mais que eu seja irmão dele, eu preciso estar sujeito e submisso a ele. Está acompanhando ou não? Voltemos lá. Olha que texto lindo aqui no final. Assim como carregamos a imagem do terreno, assim também carregaremos a imagem do celestial, do espiritual. Esse é o Evangelho, querido. Evangelho é sair do primeiro Adão e entrar no último Adão. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é ir para a igreja. Agora sou crente. Querido, retire esse vocabulário. Você não é crente, você é filho de Deus. Porque o livro de Tiago vai dizer que até o capeta é crente. Sim ou não? Ele vai dizer, porque como se torna crente? Crente é aquele que crê, sim ou não? E ele vai dizer que o diabo também crê. Então eu me resisto a eu estar no mesmo balaio do capeta. Eu não sou crente, eu sou filho do Eterno. Eu sou portador da vida de Deus. Eu não sou crente. Você entendeu? Eu também não sou varão de guerra. O varão de guerra é ele. Você entendendo? Está acompanhando? Agora voltemos à pergunta que ficou feita lá no primeiro, no versículo 45. Que significa? O que implica Espírito vivificante? Por que eu estou falando disso? Porque o Espírito vivificante está conectado com o processo da cruz. Querido, você me está olhando e eu sei que talvez é a primeira vez que você está escutando isto. Ok. Mas nós vamos ter uma escola em Maracassumé e você vai escutar de novo. Governador Nunes Ferreira, aí do lado, não é? Só para fazer confusão na minha cabeça, né? Lá do pastor Carlos, lá na igreja primitiva, é isso? Então você que está aqui vai escutar a metade do que está escutando aqui. Porque Paulo se tornou cristocêntrico. Ele repete as coisas. Me está entendendo? Mas claro que vai ter um acréscimo aí para vocês, não é? A gente leva o mesmo sorvete, mas muda a calda, não é? Diga, Espírito vivificante aponta para o processo da cruz. Está chovendo, Senhor. Mais forte. Eu acredito e eu sei que aqui sempre chove, mas essa chuva é profética para a sua vida. Amém? Porque sementes estão sendo lançadas em você. E essa chuva física aponta para uma chuva espiritual. Porque certamente Deus vai fazer germinar essa semente. A chuva gera um ecossistema para que a semente possa brotar
possa romper a casca, sair o broto e se tornar uma árvore. Amém? Me está acompanhando? Por que Espírito vivificante aponta para a cruz? Por favor. João capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Posso usar esta cadeira um pouquinho? Eu vou me sentar um pouquinho, tá? Que você percebeu que eu estou ficando velho, não é? Meus cabelos estão brancos, estou me cansando mais. Tenho perda de cartilagem nos 2 joelhos já. Estou tomando lá um remedinho para ver se recupera. Amém? Mas continuamos aqui. Mesmo que o velho homem se deteriore, o homem espiritual se renova todos os dias. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Grife essa palavra entre. E vimos sua glória, glória como unigênito Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Antes de falar do entre, é importante que eu lhe diga isto. Os 2 depósitos que Cristo trazia para cumprir a vontade do Pai na terra era graça e verdade. Ele não trazia mais com ele. Amém? Me está acompanhando? Diz que ele se fez carne, ele habitou entre, e ele trazia 2 depósitos. Quais depósitos? Graça e verdade. E com esses 2 depósitos, ele cumpriu a vontade do Pai. Você me está acompanhando aqui? Os dons, os talentos estavam em graça e verdade. Amém? Me faço entender ou não? Os 2 depósitos que nós precisamos é graça e verdade. E os 2 são Cristo. Cristo é a graça e Cristo é a verdade. Me está entendendo? Cristo foi a graça e a manifestação da graça. Cristo é a verdade e é a manifestação desta verdade. Porque o Pai reuniu todas as coisas em Cristo. Me está acompanhando? Vou explicar o entre. Quando Jesus se encarnou, tome atenção nisso, por favor. Los que vão observar o irmão arrumando as cortinas, faça-lo de maneira dissimulada, para que não distraia o teu outro colega. Tá bom? Quando Cristo se encarnou, ele foi habilitado para morar entre os homens. Diga entre. É a preposição que aparece aí, sim ou não? Agora, mas o propósito eterno de Deus, aquele que foi planejado antes da fundação do mundo, não depois que o homem pecou. O pecou é força de expressão, depois que o homem comeu da árvore que não podia comer. O plano eterno de Deus não se elabora depois do homem ter comido daquela maldita comida, não. O propósito eterno com o homem, ele foi gerado, ele foi idealizado antes da fundação do mundo. Você está aqui? Me está acompanhando? Agora, quando Cristo encarna, ele encarna para habitar entre. Mas o propósito eterno de Deus era que Deus habitasse dentro e não entre. Você está aqui ou não? Vou repetir que isto é sumamente importante. Quando Cristo tomou forma humana, ele foi habilitado por João 1,14 a estar entre os homens, a estar com os homens. Na sua encarnação, ele não foi habilitado para estar dentro, para ele habitar em um homem. Ele não foi habilitado quando ele se encarnou. E aí tem que surgir a outra pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é: e quando ele foi habilitado para morar dentro do homem? Está entendendo? O que habilitou Cristo para morar dentro foi ter passado pela cruz. Em que etapa? Na ressurreição.
Quando ele ressuscita, ele é graduado e habilitado como espírito vivificante. Ou seja, ele já não tem mais necessariamente a habilitação para estar entre, a partir da sua ressurreição. E aqui abro um parênteses, por isso é tão importante a ressurreição. Ele foi habilitado agora, não para estar entre, mas para se meter dentro do homem. Ele foi habilitado por Deus Pai para habitar o homem, para lhe dar a sua vida. Cruz. Este processo que começa na cruz, suas primeiras 3 etapas, cruz, morte e sepultura, a partir da ressurreição, grave isto, Cristo é graduado e habilitado como espírito vivificante. O que implica isto? Que a vida que nele estava, ele podia transmitir a outros. Amém? Você está aqui? Se tem aberto ainda João, por favor. João é o evangelho da vida, tá bom? Os primeiros 3 evangelhos são sinópticos, são históricos, conta o que Jesus fez. Me está entendendo? Mas João é um evangelho de revelação, que tem como propósito manifestar por que Cristo veio. E ele vai trabalhar com a vida de Deus, e ele vai trabalhar com a água, porque hasta esse momento a água era símbolo de vida. Me está entendendo? Quando ele fala com a mulher samaritana, João capítulo número 4, Cristo Jesus não está falando de água. Quando ele disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu carrego, ele está falando, ele está parafraseando, ele está sendo romântico, ele está dizendo: se eu puder dar a você a vida que eu carrego, porque a água é vida. Ok? Quando ele disse: de vosso interior correrá como um rio de água viva, ele não está falando de um rio, ele está falando, mas vai chegar um momento em que o Pai habilitará este Cristo que anda em meio de nós, e ele se meterá em nós, e ele será a fonte da vida, como um poço, como uma torrente de água, que salta para quê? Para a vida eterna. Está acompanhando? João 1,4. João 1,4. 1,4. Você está aqui ou não? João 1,4, na sua primeira frase: e nele, que estava nele? Diga: estava a vida. Diga com mais força: e nele estava a vida. Aí, querido, é assim que você precisa estudar. Talvez você esteja se perguntando de onde saiu este cara, se você me está olhando pela primeira vez. De onde saiu este cara? Este cara tem um cabeção, cara, fisicamente e intelectualmente, não é? Porque o cara guarda informações, cara. Ele manda nós ler o texto, mas ele sabe do texto, me está entendendo? Querido, isto provém de Deus. Me está entendendo? Isto provém de Deus. Me está entendendo? Percebe isto? Então você não se pode perder nisto, porque eu não estou aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha intenção não é despejar conhecimento em você. A minha intenção aqui é manifestar a vida que eu carrego. Como eu disse para você, você tem que ver o Cristo que está em mim. Você não pode se deter na minha intelectualidade. Você não tem que se deter enquanto eu sei. Não tem que se estar perguntando assim: ah, meu Deus, aonde o cara escutou isso? De quem ele aprendeu? Não, você precisa absorver este momento e dizer: assim como ele aprendeu um dia com um homem, com um mentor, com o próprio Deus, eu estou tendo a oportunidade de entender ou de aprender ou de fazer minhas anotações hoje, para que eu possa ter o mesmo entendimento que este homem tem. Como você tem que estudar a Escritura? Fazendo perguntas, dialogando, querido. Por isso que eu te estimulo a pergunta. Não é? Eu sou pedagogo de ofício, certo? Aqui no Brasil se lhe atribui ao senhor Paulo Freire a pedagogia da pergunta, mas o pedagogo da pergunta é Cristo. Ele sempre trabalhou com a pergunta, e ele perguntava para desencadear algo, para abrir um depósito, para debruzar a revelação, certo, que ele trazia sobre os homens. Então é importante a pergunta. Por isso eu lhe digo, aqui surge uma pergunta, aqui nesse texto surge outra pergunta. Que pergunta é? E nele estava a vida. Pergunta: que vida? Porque não disse que estava vivo.
Você não pode ler, Jesus nasceu. Não está fazendo relação ao nascimento. Nele estava a vida. Anote, por favor. Anote. Querido, se você não anota, você não está na escola, não é? Você é crente domingueiro de culto, cara. Porque numa escola, como mínimo, você traz caderno e caneta, sim ou não? E el que não trouxe, o senhor que no meu tempo de escola falava assim, e aí, cara, dá uma folha para mim. Arruma uma caneta para eu anotar, porque havia caras folgados que não, na escola, não aqui, não é? Na escola que não levavam nada, mas arranca uma folha aí para mim, não é? Pega uma caneta para mim. Então anote. Na Escritura aparecem 4 tipos de vida. Na Escritura há 4 palavras para definir vida. Primeira palavra, bio. B de bola, I-O, bio. Eu me confundo com as B, você já percebeu, então por isso eu falo B de bola. Bio, que fala de biologia, de vida biológica, células, cromossomas, sangue, veias, artérias. Está acompanhando? Bio, de onde vem a palavra biologia. Segunda palavra, psique, de onde se deriva a palavra psicologia, psiquiatra. Perfeito? Que fala de uma vida mental, de uma vida da alma. Perfeito? Está acompanhando? Primeira vida, bio. Segunda, vida do psique, vida emocional, vida psíquica. Terceira palavra, anástrofe, que aponta para o estilo de vida desenvolvido por uma comunidade, por uma tribo, por uma nação, como cultura. Silverman, não sei se conhece a palavra idiosincrasia. Anote-la e depois você a pesquisa. Idiosincrasia. Fala mais de idiosincrasia que de cultura. Ok? Você também pode anotar, não é? Mas eu vou lhe dar uma referência bíblica. O apóstolo Paulo fala assim: vocês precisam abandonar vossa antiga maneira de viver. Essa antiga maneira de viver é anástrofe. Perfeito? Quarta e última, Zoe, ou Zoé, Z-O-E. Por isso eu falei, eu gostaria de ter mais elementos, mas depois, se você quiser vir xeretar na minha concordância, a gente clica, certo, sobre a palavra vida de João. Não é nem bio, não é nem psique, não é nem anástrofe, é Zoe. Que é Zoe? A vida de Deus. Está acompanhando? Pergunte para mim, que é a vida eterna? Porque você precisa entender primeiro, antes de definir vida eterna, vida eterna não é necessariamente uma vida longa. Porque essa é a ideia que nós temos. Não é no subliminar, não é assim, irmão. Vida eterna, vou viver para sempre. Sim, a vida eterna tem esse adjetivo, é eterna. Mas a vida eterna, a primeira definição, é a vida do eterno. Me está entendendo? E essa vida do eterno estava em Cristo. E essa vida eterna do eterno é denominada pela língua grega como Zoe, como Zoé. Está acompanhando? Então, quando eu expliquei que depois da ressurreição o Cristo foi graduado e habilitado para compartilhar a vida, que vida? A vida Zoe. Por isso que ontem o Alan disse aqui, quando falamos do Evangelho, não falamos de um homem melhorado. Está acompanhando? O Evangelho não melhora o homem, e aqui me estão gravando, não importa. O coaching melhora o homem, o velho homem. O Evangelho não está interessado em melhorar o velho homem. O Evangelho está interessado em matar o velho homem.
Esse evangelho que diz: não, você foi chamado para ser melhor, um melhor marido, um melhor pai, uma melhor mãe. Não, não, não. O evangelho que eu prego, Jesus te chamou para matar o velho homem, não para você ser um melhor pai, senão para você ser Cristo na sua casa. Talvez eu não tenha tempo, não é? Mas a expressão que Paulo usa aos Coríntios é: você e eu fomos chamados pelo Evangelho de Cristo Jesus para sermos ministros competentes. Isso aqui ou não? Quer ver? Vamos lá. Vamos provar, exatamente. Provar e vede. O Silverman está se deleitando aqui, cara. Vamos lá. 2 aos Coríntios. Capítulo 3, verso 5. Já estou indo para o finalmente, amém? Mas esta aula foi muito produtiva, amém, querido? Muito produtivo, está sendo muito produtivo este momento. Talvez você não chorou, talvez você não se arrepiou, talvez você não sapateou, talvez você não caiu pelo poder, não importa, mas esta aula está sendo muito produtiva. Muito produtiva. Sabe por quê? Porque não estou falando ao intelecto, estou falando ao seu espírito. Me está entendendo? Não sou um homem que prega a mente das pessoas. Mesmo, certo, que sou um cara, por assim dizer, que me pode catalogar na área da intelectualidade, mas a minha não desenvolvo a mente do velho homem. O que você está vendo que chama de intelectualidade é a manifestação da mente de Cristo em mim. Me está entendendo? Não é a mente do Dario. Nossa, não, para com isso. Tudo isso que você está vendo é fruto de que a mente de Cristo está tragando a minha mente. Me está entendendo? Eu estou sendo tragado, não só a minha mente, a minha alma está sendo tragada pela vida de Deus. A minha mente, e quero lhe dizer mais, chegará o dia em que este corpo será tragado pela vida de Deus. Sabe por quê? Porque eu vou para outra dimensão. Porque cada vez que Deus nos quer levar para outra dimensão, Ele nos vai dar outro carro, outro veículo. Me está entendendo? Por que preciso de um corpo novo? Porque vou para outra dimensão. É por isso, não é coisa de crente isto. Tudo tem uma razão. Cristo precisou de um corpo para entrar na terra, e eu preciso de um corpo também para ir para outra dimensão. Isso é a Escritura. Isso está escrito aqui. Tragada foi. Não disse Paulo? Ele não tragou só a morte. Ele está tragando o velho homem da minha vida. Quem está tragando? A vida de Deus. A vida de Deus, nesse aspecto, ela é devoradora. Ela está tragando o meu velho homem. Junto com o meu velho homem, ele está tragando a deformação da minha alma. E ele está tragando a minha mente. Porque eu não tenho mais a minha mente está sendo engolida, está sendo tragada pela mente de Cristo agora. Me está entendendo? Então eu não penso mais no que eu quero, agora eu tenho os pensamentos manifestos em mim da mente de Cristo. Eu não sinto o que eu quero, porque as emoções do Cristo estão em mim. Eu não desejo o que eu quero, mas agora eu desejo tão só, igual que Cristo, a sua vontade. Vejamos aqui, 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Diga, isto não funciona pelos meus próprios méritos. Sabe como se chama isto? Meritocracia. Não é com base no que você possa fazer. Nunca foi sobre nós. E aquilo que possamos fazer é tudo sobre você. Sim ou não? Não, mas como falava o Silverman, eu que montei. Então vai cuidar do que tu montou. Porque o pai da cria é aquele que cuida. Sim ou não? Então, como esto não é meu, quem cuida é ele, porque é dele. Não, é que tenho que me esforçar para cuidar da igreja. Então é tua, por isso você está assim. Porque quando você entende que a igreja não é sua, a igreja é dele, ele cuida. Amanhã é sábado, não é? Eu acho que eu ministro hoje pela noite, parece. Eu vou falar da mudança de dono para mordomo. Essa vai ser a minha palavra da noite. Mudando de dono para mordomo. Porque quando você e eu nos batemos contra a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós trocamos de dono.
Já estou dando a minha introdução. E esse dono nos fez acreditar que agora nós éramos donos. Você está entendendo? Então a gente vai ver isso, que tudo é dele. Então quem cuida é ele, quem provê é ele. Quando estamos linkados com essa verdade, quando não nos achamos dono de nada, e sim mordomos de tudo aquilo que o Pai nos confiou. Mas de noite, essa é de noite, hein? Compra a pipoca aí na entrada, certo? Como no cinema, compra bem perfumadinho, porque vai ficar fedido. Não é com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade provém de quem? Esse texto você precisa grafá-lo, grifá-lo. Esse texto você precisa mandar fazer camisetas, bonés. Precisa gravar no peito, cara. Quando o velho homem está dizendo: olha como você deixou lindo, olha como você edificou este irmão. Você, opa, não é nada por meu mérito, nem pela minha capacidade. Segura aqui, ele nos capacitou para sermos ministros. Na Bíblia em espanhol fala competentes. Por que fala de competentes? Porque a competência vem dele. Então eu lhe pergunto aqui de novo, ó, como está na sua Bíblia o verbo capacitar? Está conjugado de que maneira? Presente, passado, futuro. Sabe o que é passado, não é, querido? Sim, presente, futuro. Se conecte aqui. Sabe por que eu estou fazendo isso? Não para lhe humilhar, sino para você entender que a conjugação de um verbo tem muito a dizer. Está entendendo? Então, de novo a pergunta: em que tempo verbal está o verbo habilitar? Diga passado. Diga com força: passado. Se não sabia, anote aí do lado. O verbo habilitar está em passado. Então se segure aí. Como disse o apóstolo Luiz Hermino, coloque o cinto, porque nós vamos decolar agora, no finalzinho. Não, já vamos, estamos posando já. Você não vai ser habilitado. Você já foi. Eu vou lhe repetir. Você não vai ser habilitado. Você já foi. Aí surge a outra pergunta: como assim? Você não está aqui para ser habilitado. Você está aqui para ser ativado. Porque habilitado você já foi. Guarde isso, estou terminando com isso. Eu vim à escola de profeta para ser habilitado. Você não veio aqui para adquirir conhecimento. Você veio aqui para ser ativado o conhecimento da árvore da vida que você já carrega. Sabe por quê? Porque se você tem a vida, se você tem um filho, este conhecimento está em você. Me está entendendo? Eu não estou fazendo nada mais nem nada menos que apertar um botão dentro de você. Eu não estou aqui para lhe despejar informações. Eu não estou aqui para que babe meu conhecimento. Eu estou aqui para apertar uma tecla e dizer: isto que você está ouvindo, você já lo tem dentro de você. É só deixá-lo surgir. Isto não é pedagogia bancária, como disse o senhor Paulo Freire. Eu não estou depositando informações em você. Eu estou ativando aquilo que você já tem. Porque se você tem Cristo, você tem tudo aquilo que você precisa. Está entendendo? Outra pergunta. Beleza, Dario. Se eu tenho Cristo e eu tenho tudo o que eu preciso, a Escritura diz que o Pai me deu todas as coisas através de Cristo. Sim ou não? Então a pergunta é: se eu tenho tudo, por que não se manifesta? Sim ou não? Fácil. Porque o Cristo que você tem não está desenvolvido em você. Porque na medida que se desenvolve, tudo o que o Pai te deu em Cristo vai aparecendo sozinho. Não há esforço. Observe, para que você entenda isto. Pergunta. Diga-se comigo: esto é um lance de natureza. Diga, esto é por natureza. Sinônimo de natureza. Esto é por genética. Diga, esto é por genética. Ok, eu lhe pergunto: quem ensinou o cachorro a latir? De novo? Lembre-se, como comecei? Diga de novo: isto é questão de natureza. Diga, isto é questão de natureza. Isto é questão de essência. Isto é questão de genética. Perfeito?
colado a isso que você repetiu, pergunta: quem ensinou o cachorro a latir? Não, eu quero resposta, não quero perguntas. Segunda pergunta: quem ensinou o gato a correr atrás do rato? Me está entendendo? Quem ensinou o rato? Em que faculdade o rato aprendeu a fugir do gato? Diga assim comigo: o cachorro late porque está na sua natureza. Ele é cachorro. O latido está intrínseco. ¿Sabe lo que significa intrínseco? Está dentro, vem junto com a vida de cachorro. Me está acompanhando, querido? O gato, quando ele vê passar o rato e corre atrás, tudo isso está na genética do gato, na natureza do gato, na essência do gato. Porque o rato foge do gato? Porque está na sua essência. Ele não estudou em Harvard, ele não estudou na USP, ele não fez mestrado, pós-grado e doutorado, certo, na Mackenzie, para saber como fugir do gato. Não! É questão de natureza. Diga assim: é questão de natureza. Porque nele está a vida do gato. É o que acontece com a gente. Quando ele se mete na gente, ele muda a nossa natureza. Me está entendendo? Você e eu temos lido tantos anos o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Na King James, essa expressão diz: aquele que está em Cristo tem uma nova natureza. Me está acompanhando? Não? Me está entendendo? Por favor. Você tem a natureza de Deus em você. Você tem a genética de Deus em você. Você tem a essência de Deus em você. Sabe o único que não temos? É nessa genética, Silverman, é nós ser deuses. O único, Rogério, que Deus não nos compartilhou foi sua deidade, a sua divinidade como Deus. A gente não está se tornando Deus. Não. Nós nos estamos tornando semelhantes ao primogênito, cara. Me está entendendo? Então as coisas de Deus, querido, não se aprendem. As coisas de Deus se ativam e se manifestam. Por isso que eu lhe peço que você anote. Mas isto vai acontecer na sua vida quando você vai para o seu lugar secreto. E seu lugar secreto não necessariamente é o seu quarto. O seu lugar secreto é Cristo, cara. Me está entendendo? Essa palavra, Mateus 6,6. Quando tenhas uma necessidade, entra em teu lugar secreto. Sabe, esse lugar secreto não é necessariamente quarto para dormir, é dispensa. É ter acesso aos depósitos. Está entendendo, Rogério? Depois a gente lo vê lá não vê a palavra Cristo. Cristo é a fenda da rocha. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Cristo é o meu lugar secreto. Então, mais que entrar em um quarto, você precisa ter certeza que você está nele, porque Ele é teu lugar secreto. Está acompanhando? Então eu não estou despejando informações aqui. Eu não estou pregando o teu intelecto. Eu estou ativando o que você já tem. Você não se vai dar nem conta com esta verdade, não é? E digamos assim, em um exemplo, sempre pensamos que fomos gato, não é? Mas Deus nos deu sua natureza. E entenda, não estou falando que Deus é cachorro, mas como que se descobríssemos que fomos cachorro. Mais dias, menos dias, querida, você vai começar a latir. Me está entendendo? E você não vai precisar ir, não sei, nas aulas, não sei das quantas. E isso não estou dizendo que você não participe de uma escola. Lembre-se, você não está aqui para aprender, você está aqui para ser ativado. Os mestres, os profetas que vão passar por aqui, vão apertar o interruptor e a luz vai se manifestar.
Nós estamos aqui só para apertar o interruptor. Me está acompanhando? Nós não estamos aqui para fazer a instalação. Nós não estamos assim para conectar a lâmpada com o fio. Não. Isso já foi feito por Cristo Jesus. Ministros competentes. Na medida que você desenvolve o Cristo que está na sua vida, um ministro competente aparece. Olha aqui como é interessante. Olha o que continua. Já estou terminando, hein? Ele nos capacitou para sermos ministros competentes de uma nova aliança, depois da cruz. Aí começa a nova aliança, um novo pacto. Não da letra. E não está falando necessariamente da lei, mas não do conhecimento intelectual. Não da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas do Espírito. Sabe por quê? Pergunte para mim por quê. Porque a letra mata, não conduz à vida. Isso é o que está dizendo. O conhecimento não vai te matar, mas como disse o Silverman, Cristo é o caminho, certo, que conduz à verdade, e a verdade me conduz à vida. Esse é o ponto final. Esse era o tabernáculo de Moisés. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele está dizendo, eu sou a encarnação do tabernáculo de Moisés. Porque o primeiro cômodo, certo, que era o átrio, era conhecido como o caminho. O segundo cômodo, certo, era onde o homem se encontrava com a verdade. Mas não posso parar na verdade, porque a verdade precisa me conduzir ao último cômodo, onde a glória se manifestava. Que era a glória? A vida. Aleluia! Você está aqui? Então não pare na verdade. A verdade precisa te conduzir à vida. A verdade precisa ativar a vida que já está em você. Então, a letra mata, não conduz à vida, não manifesta a vida de Cristo. Me está acompanhando? Mas o Espírito, esse Espírito que dá vida, tem a ideia de Espírito vivificante. Não sou um ministro da letra, da mente, do conhecimento intelectual. E nada contra. Eu continuo estudando, continuo pesquisando, mas continuo buscando o Senhor. E dizendo, Senhor, isto que não entendi, como é, Senhor? Porque isto é por revelação, como falei ontem. Isto não é por aquisição de conhecimento. Isto é por revelação. O Pai precisa se revelar. Cristo precisa se revelar a você e te fazer entender estas verdades. Não é? Nos habilitou como espíritos vivificantes. Nos deu sua vida. Amém? Eu acho que eu vou parar por aqui para eu ter tema para a noite com relação ao amor do minha. Minha conclusão é: você é receptor, você é hospedeiro, você é o recipiente. Paulo chama de vaso. Pergunte para mim, para que foi projetado o vaso? Para conter algo. Que algo? Cristo. Que Paulo chama de um tesouro de valor incalculável, porque Deus colocou o seu tesouro de valor incalculável em um vaso de barro. Me está entendendo? E aqui, olha um paradoxo disto. Deus construiu o vaso para se tornar depósito de seu tesouro, de Cristo, mas depois que Ele o tem, Deus vai destruir o vaso para que o que está dentro apareça. Está entendendo? Observa que Deus investe tempo em preparar o vaso. Para quê? Para que seja depositário, para que seja o embrulho. E aqui um parênteses: ser vaso é ser coadjuvante. Amém? Você nunca será o ator principal. Eu nunca serei o ator principal. Nunca. Eu fui projetado, pastor Carlos, para ser coadjuvante, para ser cooperador, para ser ajuda idônea, igual que Eva antes da cruz. A igreja é ajuda idônea para que o Cristo cumpra o seu propósito na terra. E eu não aspiro a ser protagonista, porque o Pai me fez vaso. Amém? Porque o protagonista é Ele. O protagonista é este tesouro de incalculável valor. Quem é o tesouro do Pai? Cristo. O Filho é o tesouro do Pai. Ele gastou tempo. Ele, Rogério, passou 4.000 anos preparando o vaso. Mas depois que nós nos tornamos depositários da sua vida, de Cristo, Ele começa a deteriorar o vaso. Porque no mesmo contexto ele diz, no mesmo contexto de 2 aos Coríntios, capítulo número 4, ele diz, mesmo que o vaso se deteriore,
mesmo que o vaso comece a se deteriorar, e ele aponta para o homem natural, para o vaso de barro, não importa isso. O importante é que o homem espiritual, e Paulo usa outro vocabulário para dizer a vida de Deus, o tesouro de Deus. O mais importante é que o homem espiritual se renova, ou seja, ele está aparecendo cada vez mais e você está aparecendo cada vez menos, porque o Evangelho tem a finalidade de tragar a sua alma, ou a deformação da sua alma, tragar seus pensamentos, as suas emoções e as suas vontades deformadas. Para quê? Para que Ele tão só apareça em você. Na declaração de João Batista, é importante que Ele cresça e que eu diminua. Essa aplicação na minha vida, é importante que a vida que eu carrego seja desenvolvida para que ela possa crescer e se manifestar, como disse o Silverman. Se temos algo, precisamos desenvolvê-lo para poder manifestá-lo. Está acompanhando? Essa é sua responsabilidade. E eu falei, certo, algumas coisas, e agora vou realinhar, ou vou alinhavar, não é? Não é que você não tem que ir à comunidade de fé, mas ir todos os domingos não ajuda muito. Só ir, só marcar cartão. Você precisa ter consciência que eu me reúno numa comunidade de fé, porque meu pastor, meus irmãos, vão me ajudar a desenvolver a vida que eu carrego. Porque adoro. Não adoro para me sentir bem, não adoro para me arrepiar. Está entendendo? Salmo 115 declara o princípio, um dos princípios da adoração. Aqueles que adoram até um ídolo se tornam semelhantes àquilo que adoram. Por que adoramos? Porque na adoração nos estamos tornando parecidos com o primogênito. ¿Me está entendendo? Em outras palavras, estamos desenvolvendo a vida que temos. Por que oramos? Eu disse ontem e também faço um desafio. Pesquise as orações depois da cruz. As orações de Paulo, as orações de Tiago, as orações dos apóstolos. E você vai se dar conta que eles não oram para que nós obtenhamos coisas. Está entendendo? Eles não oram por casa própria, eles não oram por carro novo, eles não oram por uma porta de emprego. E não quer dizer que Deus não te possa dar estas coisas, mas eles oram. Eu fiz uma frase enquanto o Silverman estava ministrando. Quando o homem comeu da árvore que não podia comer, ele abriu seus olhos para uma realidade. Porém, os olhos dele, os mesmos olhos, se fecharam para outra realidade. Está entendendo? Por isso o apóstolo Paulo ora pelos Efésios, para que vossos olhos sejam abertos. Agora olha, fecha os olhos para essa realidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, e abra novamente para entender a realidade da árvore da vida. Para isso oravam os apóstolos. Sabe qual é o resumo dessa oração? Para que vocês conheçam a Cristo. Oramos para desenvolver o que temos. Observe, comunidade de fé, nós fazemos, adoramos, oramos, ofertamos e ouvimos palavra. Sim, o ofertar depois da cruz, a gente não dá para obter coisas. Amém? Isso se chama barganha, isso se chama transação, isso se chama negociação. Quando você traz seu dízimo, quando você traz sua oferta, quando você traz sua primícia, quando você contribui na casa do Senhor, você não pode fazê-lo para obter alguma coisa, porque se você tem Cristo, você não dá para obter, porque em Cristo você tem tudo. Então pergunte para mim, por que damos? Porque já temos tudo, por isso damos. Ele falou de becerro de ouro, sim ou não, lembra? Ele colocou a cadeira aqui. Agora eu lhe pergunto, de onde saiu o ouro do becerro de ouro? Responda para mim. Tem ideia de onde saiu o ouro? Ele está de uma deixa, dê os brincos, ele diz aí. Diga assim, o ouro do becerro de ouro saiu da mão dos egípcios. Quando Israel saiu do Egito?
O Senhor disse: vocês vão sair do Egito agora, não é? E eu quero que vocês peçam coisas para os egípcios, porque eu coloquei neles um espírito de dar riqueza para vocês. Sim ou não? E os israelitas iam saindo, pastor Carlos, e os egípcios diziam: vão embora, assim como eles pensavam que os judeus eram uma praga. Vai embora e leva prata, leva ouro, leva tecidos, leva tudo o que você quiser, mas vai embora. Pergunta: você acha é uma forma de expressão, porque a gente não tem que achar nada, mas melhor dizendo, você entende para que Deus deu esse ouro? Porque aí havia ouro, prata, bronze, o cobre, tecidos caros, porque naquele tempo os tecidos eram de grande valor. Está acompanhando? Porque você entende por que Deus diz os egípcios darem para os israelitas, para os hebreus, quando eles saíam do Egito? Eu vou lhe dar duas alternativas, igual que o Enem, não é? Para construir becerro de ouro ou para construir o tabernáculo? Está fácil aí. Diga, por favor. Para que Deus deu ouro, prata, bronze e todo tipo de tesouro? Diga comigo. Diga assim: para construir o tabernáculo. Sabe qual é o primeiro princípio? Deus sempre dá antes, para depois Ele pedir. Beleza? Então, quando Deus te está pedindo, você não pode responder para Ele: é que não tenho nada. Você tem que dizer: Senhor, se você está pedindo, abre meus olhos para ver quando o Senhor me deu. Porque se Ele me está pedindo, Ele nunca vai pedir nada que Ele não deu antes. Sabe por que Ele te pede a tua vida? Porque Ele entregou a vida dele. Expressa em seu Filho. Ele entregou primeiro. De tal maneira amou Deus ao mundo. ¿Me está entendendo? Segunda coisa, os recursos que Deus dá não é para construir becerro de ouro, é para construir um altar para Ele, por assim dizer, um tabernáculo. E aqui está a equivocação quando não temos entendimento. Aproveitamos o que Deus nos deu para construir com a sabedoria da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado é becerro de ouro. Mas quando construímos com a sabedoria da árvore da vida, não lhe vou dizer que construímos um tabernáculo, mas construímos aquilo que Deus quer que nós construamos. Quando eu trago meu dízimo, minha oferta, minha primícia, o que seja em dinheiro, estou manifestando generosidade. Porque um atributo de Deus que não se explora é que Deus é generoso. E se eu tenho sua vida, eu tenho sua natureza, eu preciso agir com generosidade. Tudo isso que nós fazemos em uma comunidade de fé, você continue indo, continue adorando, continue orando, continue dando, porque tudo isso desenvolve o que você carrega. Quando fazemos com este entendimento, o Cristo que está em nós está crescendo, e na medida que Ele cresce, tudo aquilo que o Pai nos deu em Cristo vai se manifestando, vai se manifestando, vai se manifestando. Por isso eu disse ontem: não se dedique às redes sociais, dedique-se a Cristo. Não gaste tempo passando o dedo. Eu tenho redes sociais, ok? Não estou dizendo que você não tenha, mas não dedique tempo a mais daquele que precisa dedicar. Mas ao contrário, debruce-se com Cristo e com a Escritura. Porque a Escritura, a Bíblia, é uma placa sinalizadora. A Escritura é placa sinalizadora. Cristo diz isso em João 5. Vocês escudrinham a Escritura, pensando que nelas acharei a vida eterna, mas não tem servido de nada, disse Jesus. Por quê? Porque eu sou a vida eterna e vocês não me reconhecem, falando com os fariseus. A Escritura é uma placa sinalizadora, a qual me anuncia: faltam 20 quilômetros para chegar. Então debruce-se, prostre-se diante do Senhor e incline-se perante a Escritura. Aprendi uns 2 ou 3 anos atrás que o inimigo não pode derrubar um filho de Deus que está prostrado. Por isso que o lugar mais alto é prostrado aos seus pés. Esse é o lugar mais alto, porque a Escritura e Deus são como meios paradoxos, não é? Incoerentes, para chegar lá em cima, onde Deus quer. A gente tem que estar lá embaixo, porque o lugar mais elevado
é debruçado, é deitado, é se inclinado a seus pés. Amém? Fique de pé nesta manhã.